Fala aí, moçada, tudo certo? Beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez para a gente seguir falando de Grêmio e desta situação do Grêmio com a quinta derrota seguida, a sexta derrota em 8 jogos do campeonato. Quem é o culpado? Vamos falar sobre isso? Te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Terminando o vídeo, passa lá na KTO.com, faz o teu cadastro, utiliza o cupom Pfeiffer e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Bom, moçada, hoje no programa Ganhando o Jogo da Rádio Guaíba foi levantada uma questão, o narrador Luiz Magno levantou uma questão que é a seguinte, que ele disse que teve numa discussão com os amigos e que foi citado o fato de que quando a imprensa critica o Inter, as atuações do Inter no Campeonato Brasileiro principalmente, se critica o Eduardo Cudê. E quando se fala no Grêmio, na situação do Grêmio, 5 derrotas seguidas, pouco se coloca na conta do Renato. E por que isso acontece? Bom, eu tenho uma explicação para isso. Eu não estava presente no programa, daria explicação no programa, mas eu falo nesse momento. Por quê? Se por um lado a direção do Inter trabalhou e colocou vários jogadores à disposição do Eduardo Cudê, justamente para que quando chegasse esse momento principal de Copa América, com os jogadores convocados, desfalcando o time, o Inter tivesse elenco para jogar. O Inter tem elenco para jogar. O detalhe é que o técnico do Inter não sabe fazer esse elenco jogar. Por isso a crítica em cima dele. Por outro lado, o lado do Grêmio, acontece um outro fator. O Grêmio também tem desfalques. E o Grêmio não está jogando mal. O detalhe é esse. O Grêmio cria algumas situações, se criou e até certo ponto na partida diante do Fortaleza. Primeiro tempo, principalmente, até o pênalti, o Grêmio jogou praticamente em cima, dentro do campo do Fortaleza. Porém, o Grêmio tem uma figura, né? A gente tem que repetir mais uma vez, né? O Grêmio tem uma figura que é uma das piores, se não a pior contratação do Grêmio nos últimos, sei lá, 30, 40 anos. Eu cheguei a citar, narrei o jogo do Grêmio com o Fortaleza, eu cheguei a falar que é o pior jogador da história do Grêmio. E olha, é uma lista grande, mas se a gente for parar para analisar, poucos serão piores do que João Pedro Galvão. Um jogador contratado por essa direção. Uma das direções que mais comete erros nesse período do Grêmio. É claro que o Renato comete erro e o principal deles é escalar o João Pedro Galvão. Porque o Renato precisa achar uma alternativa. Tá vendo que o João Pedro Galvão é um jogador que não pode vestir a camisa do Grêmio. E o Renato teima em colocar o João Pedro Galvão. E ele deve colocar o João Pedro Galvão no Grenal também. E aí o Grêmio começa o Grenal jogando com 10. O Grêmio já começa o Grenal pressionado, vem de 5 derrotas seguidas, tá na zona de rebaixamento e a situação pode piorar se o João Pedro Galvão jogar o Clássico Grenal. É um jogador a menos pro Grêmio em campo. Quem contratou o João Pedro Galvão foi essa direção. Aliás, essa direção, né, como eu disse antes, só vem fazendo coisa errada, só vem errando. Né? Então, eu já nem vou falar mais das últimas manifestações do presidente Alberto Guerra sobre a questão envolvendo lá o jogo contra o Bragantino no Couto Pereira, que reclamou do pouco público no Couto Pereira. Ora, presidente Alberto Guerra, como é que vai reclamar do pouco público no Couto Pereira num jogo contra o Bragantino, onde o seu treinador escala um time que também não é o time principal? Então, assim, o Grêmio vem errando demais nas últimas semanas. E os erros começam de cima. Os erros começam com o presidente Alberto Guerra, que se cercou de muita gente incompetente, tem muita gente incompetente trabalhando com cargos altos dentro do Grêmio, e isso foi colocado, e todos eles colocados lá dentro pelo presidente Alberto Guerra, e o seu departamento de futebol. Tem duas figuras que não têm condições nenhuma, já mostraram isso. Do ano passado para cá já mostraram que não têm condições de serem as pessoas fortes dentro do departamento de futebol. Eu estou falando do Luiz Wagner Vivian, o executivo de futebol, e estou falando do Antônio Brum, o vice-presidente de futebol. São duas pessoas que não têm experiência para estarem dentro do vestiário, não estão sabendo lidar com a situação e não têm experiência nenhuma em contratações. As principais contratações do Grêmio foram feitas, olha só, né, pelo Paulo Calef. As principais contratações do Grêmio foram feitas pelo Paulo Calef. A gente vai falar do Diego Costa. O Diego Costa foi um jogador que foi contratado depois de o Grêmio receber não de, sei lá, 7, 8 centroavantes. E o Diego Costa era um jogador que estava livre e foi o Renato quem ligou para o Diego Costa para perguntar se ele queria jogar no Grêmio. O Luiz Wagner Vivian e o Antônio Brum não sabem contratar, desconhecem o mercado e com isso estão fazendo o Grêmio sofrer o que está sofrendo. Por mais que o Renato diga que o Grêmio é questão de tempo para o Grêmio sair de lá, que o Grenal é um recomeço, até pode ser.
Mas o que mostra agora é que o Grêmio vem de 5 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro e que está na zona de rebaixamento. E é difícil sair dessa zona de rebaixamento, principalmente com a atual mentalidade que o Grêmio tem. 20 mil ingressos já foram vendidos para o Grenal e a carga é de mais de 30 mil. Então o Couto Pereira vai estar cheio. O Grêmio vai trazer os outros jogos para Caxias do Sul. E agora tem essa questão da briga com a Arena. Agora conseguiram arrumar uma briga também com a Arena. Neste caso, o Grêmio eu acredito que está certo, né? Porque o Grêmio quer o depósito em juízo para ter certeza de que esse dinheiro que está sendo colocado no seguro não vai ser utilizado para outras dívidas, grandes dívidas que a Arena e as empresas que fazem a gestão da Arena têm. E isso o Grêmio está certo. A questão é, a relação é tão ruim que agora eles resolveram colocar isso a público. No momento em que o Grêmio vai para a zona de rebaixamento e na véspera do Clássico Grenal. A relação com a Arena nunca foi boa, mas nesse ano ela está pior do que nunca. Mesmo na época do presidente Fábio Koff, que deu uma espécie de litígio em determinado momento, não foi tão ruim como é agora. Falta o tato, falta a questão política para o presidente Alberto Guerra, que vai falhando e vai falhando e vai falhando. O Grêmio vai ter um longo ano pela frente e os culpados já estão todos, a gente sabe quem são os culpados. É preciso agir. Se não agir rápido, o Grêmio vai correr contra o rebaixamento até a última rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ficar atento a tudo e trazendo os detalhes aqui para vocês. Então te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.